Bem, olá, alunos. Vamos começar agora a nossa revisão de Química. Lembrando que essa primeira revisão nós vamos tratar dos primeiros assuntos que nós vimos na primeira unidade, então os assuntos que nós vimos até o teste, certo? Então, até o teste nós trabalhamos as dispersões, certo? As características e as classificações destas, e também sobre soluções, suas classificações e sobre solubilidade e coeficiente de solubilidade, ok? Então vamos lá. Sobre as dispersões, nós vimos que as dispersões elas são formadas ou constituídas por duas fases distintas. Uma fase é o material que está disperso, certo? Esse constituinte que vai estar disperso, que é sempre quem está em menor quantidade, e a fase dispersante, ou seja, o meio, né, que esse disperso está inserido, ou seja, a fase que está em maior quantidade. Como é que a gente pode transpor esse conceito para a nossa vivência de química? Por exemplo, quando eu adiciono sal em água, geralmente a água está sempre em maior quantidade. Então, o sal que está em menor quantidade, ele vai ser disperso no dispersante que é a água, né? O contrário fica um pouco difícil. A gente sabe que o sal, ele não vai ser solubilizado na água de forma infinita. Então, é muito mais intuitivo a gente pensar no sal enquanto esse meio disperso. Assim, por exemplo, como adicionar açúcar, certo? Outros sólidos, mas podemos pensar também na mistura de líquidos, certo? Na mistura de líquidos, aí vai ficar mais relativa à quantidade mesmo. Por exemplo, o etanol e a água, né, eles são muito solúveis um no outro. E aí o que acontece? Por exemplo, o álcool 70%, né? O álcool 70%, né, ele tem uma quantidade de álcool maior do que de água. 30% é água, certo? Os outros 70% é o álcool. Então, nesse caso aí, a água é o disperso, porque ele tem menor quantidade, e o álcool é o dispersante, ok? Bom, essa classificação dessas dispersões, nós relacionamos principalmente em relação ao tamanho das partículas do material disperso. Então, quando esse material disperso tem uma partícula, né, esse constituinte dele principal, tem partículas de até 1 nanômetro, eu vou chamar esse material disperso de solução. E esse material disperso geralmente são moléculas, átomos, então são os constituintes fundamentais da matéria, por isso que suas partículas são pequenas. Já os colóides são partículas até 1000 nanômetros. Essas partículas já não são necessariamente os constituintes fundamentais da matéria, mas aglomerados desses constituintes. Aglomerado de íons, aglomerado de moléculas, ou até moléculas muito grandes, com até 1000 átomos, que a gente chama de macromoléculas. Já as suspensões são aglomerados muito maiores que os aglomerados presentes no colóide. Então, como as suas partículas são muito maiores, a gente dá um nome diferente, porque tem características diferentes, já vamos falar sobre elas, certo? Então, acima de 1000 nanômetros, esses aglomerados vão classificar as suspensões. Então, o que acontece? Na solução, como o material disperso, ele está dividido, né? Ele está interagindo com essa fase dispersante a nível dos seus constituintes fundamentais, certo? Então, esses constituintes fundamentais dispersam o material, faz com que esse material tenha um aspecto, né, seja classificado como homogêneo. Então, a homogeneidade dos materiais ou soluções, na verdade, ser uma solução já define que algo é homogêneo. Isso só acontece porque esse disperso está a nível dos constituintes fundamentais. Então, como esses constituintes fundamentais não podem ser vistos nem por aparelhos, né, ópticos muito avançados, né, então ninguém nunca viu uma molécula. Na verdade, algumas microscopias, como microscopia de tunelamento, eles podem gerar imagens, né, que se assemelham, que tentam definir como seria a característica dessa molécula, mas enxergar diretamente ainda não é possível,
certo? Então, como esses materiais estão a nível dos seus constituintes fundamentais, eles também não vão passar por nenhum processo de sedimentação, nem mesmo utilizando ultracentrífugas. Já os colóides e as suspensões, como eu tenho aglomerados dos constituintes do material disperso, eles não podem ser considerados homogêneos. Então, tanto o colóide como a suspensão, eles são materiais heterogêneos. Bom, nos colóides, esse material disperso ele não é visto a olho nu. Mas se utilizar um instrumento óptico, né, por exemplo, o sangue é um colóide e os aglomerados que constituem os glóbulos vermelhos com aparelho óptico adequado é possível enxergar, né, esses aglomerados. Já a suspensão, como são aglomerados muito grandes de partículas, eles podem ser vistos a olho nu, mas também com aparelhos ópticos mais simples. Já enquanto a questão da sedimentação, os colóides, então, eles não vão sedimentar frente à gravidade, precisaria de uma ultracentrífuga, pelo menos, certo? Para que essas partículas do disperso e dispersante se separem. E como essas partículas são maiores do que as partículas das soluções, nós vamos ver que ela pode interagir com a luz com um efeito de espalhamento chamado efeito Tyndall, que a gente vai explicar melhor daqui a pouquinho, né? Alguns slides à frente. E as suspensões, como esses aglomerados de partículas são muito grandes, elas sofrem o efeito da gravidade, certo? Então elas podem sedimentar, podem também, né, passar por um processo de filtração. Por exemplo, a mistura areia e água é uma suspensão. E eu posso separar o material disperso, que é a areia, utilizando um processo simples de filtração, ok? Então, essas são as características das 3 classificações de dispersões. Entre essas dispersões, os colóides eles têm propriedades muito particulares. Primeiro, os tipos de colóide. Os colóides, como estudamos, eles têm vários tipos. E esses tipos estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Então, todo mundo já presenciou a neblina, certo? E nós sabemos, por exemplo, que a neblina, a fumaça, é um tipo de colóide chamado aerossol. As espumas também são colóides, certo? Como nós apresentamos nos nossos seminários, nós vimos que além, né, do aerossol, da espuma, nós temos as emulsões, nós temos os sóis. E essas classificações estão relacionadas com o estado físico, certo? Então, por exemplo, um aerossol líquido, a fase dispersa é um líquido e a dispersão é um gás, né? Nos aerossóis, na verdade, a fase dispersante, né, ela sempre é um gás. O que vai mudar é o material disperso. Se o material disperso for um líquido, eu estou falando de aerossol líquido. Se a fase dispersa for um sólido, eu estou falando de um aerossol sólido. Já a espuma, por exemplo, né, que é a espuma, tanto a espuma gerada pelo sabão quanto outras espumas utilizadas para incêndio, né, o isopor. As espumas, eu tenho 2 tipos de fase dispersante, certo? A espuma normal, ou espuma líquida também, que a gente pode chamar assim, ela tem a fase dispersante líquida e o material dispersa um gás. Já a espuma sólida, o dispersante é um sólido e o disperso continua sendo um gás. Então, o que caracteriza, na verdade, as espumas é a fase gasosa sendo o material disperso. As emulsões, certo? Eu posso ter emulsões, tanto a emulsão sólida quanto a emulsão líquida. O que caracteriza as emulsões é ter o material disperso como um líquido. Por exemplo, a maionese, a manteiga, o leite são dispersões do tipo emulsão, certo? E aí eu tenho tanto a fase dispersante quanto o material disperso quanto líquidos. Já a emulsão sólida, por exemplo, a pérola é uma emulsão sólida. A fase dispersante é um sólido e a fase dispersa é um líquido. Já os sóis, certo? Que na verdade aí também, dentro desse conceito, também podem ser colocados géis,
né? Nós vimos também que o sol e o gel, eles, né, têm muitas semelhanças entre si, mas o sol, eles têm a fase dispersa como sólidos, e o que vai variar aí é o tipo de fase dispersante. Então, por exemplo, a pasta de dente é um tipo de sol que tem a fase dispersante como um líquido. Já o vidro, o rubi e outros materiais também que são considerados sóis, eles têm tanto a fase dispersa quanto a fase dispersante como sólidos, ok? Bom, então nós vimos aí que o que diferencia os colóides, as soluções e as suspensões é o tamanho desse material disperso, né? Então, nas suspensões eu tenho agregados de constituintes, né, que estão interagindo entre si, estão circundados pela fase dispersante. No colóide eu também tenho agregados, mas são agregados menores. Já na solução eu tenho os constituintes fundamentais, ou seja, moléculas, átomos, íons, que estão totalmente separados, interagindo com esse dispersante. Nos colóides, como esse material disperso é maior do que as partículas da solução, então o que acontece? Tem um efeito que a gente falou lá na frente, que é o efeito Tyndall. Esse efeito Tyndall é o espalhamento da luz quando ela está em contato, certo? Com essas partículas, né, aglomeradas do colóide, e essas partículas estão no movimento que a gente chama de movimento browniano, que é um movimento aleatório dessas partículas, causando esse efeito de espalhamento. Então, uma forma da gente diferenciar uma solução de um colóide é utilizando esse espalhamento da luz, porque em alguns momentos realmente podemos ter dúvida se estamos tratando de uma solução ou de um colóide, porque muitos colóides a olho nu parecem que são homogêneos. Então, pronto. Quanto às soluções, nós despendemos muitas resoluções, né? Estudamos as suas classificações, compreendemos seus aspectos microscópicos, e uma das discussões que nós fizemos foi a natureza desse material disperso. E a partir de agora, como nós vamos focar agora nas soluções, vamos dar outro nome para a fase dispersa e dispersante. A partir de agora, a fase dispersa a gente vai chamar de soluto, e o dispersante solvente, porque agora estamos falando especificamente de soluções. Nas soluções, então, os constituintes fundamentais, eles estão totalmente separados, certo? Estão interagindo ou sendo circundados pelas partículas ou moléculas do solvente. Se esse constituinte é iônico, então o cátion e o ânion, que constituem esse composto que vai ser disperso, eles são separados e passam a ser solvatados, ou seja, passam a interagir totalmente com as partículas do solvente. Já as moléculas, já os constituintes moleculares, como constituinte fundamental de uma molécula, certo? São os átomos ligados entre si a partir de ligações covalentes, formando uma estrutura que tem características definidas. Eu não separo os átomos que constituem a molécula. Essa unidade formadora molécula, ela continua intacta, mas as moléculas que interagiam entre si nos estados de maior agregação, quando esse soluto ele estava separado, essas moléculas elas deixam de interagir entre si e passam a ser circundadas ou interagir com as moléculas do solvente, ok? E as soluções, a gente estudou principalmente alguns aspectos macroscópicos, certo? Que são as características relacionadas com o coeficiente de solubilidade. Claro que a gente também tem aí processos microscópicos muito importantes que nós avaliamos com aquelas simulações que eu mostrei para vocês lá do FET Colorado. Bom, para a gente avaliar algumas características das soluções em relação à quantidade de soluto, em relação a essa proporção do solvente, a gente vai utilizar o conceito de solubilidade. Então, olha só, se eu adicionar cloreto de sódio em água ou qualquer sal, eu sei que eu não vou poder adicionar isso infinitamente. Vai chegar um limite que ele não vai solubilizar mais.
E esse limite, ele tem um nome, esse limite é o coeficiente de solubilidade. Só que esse limite, ele não é um limite em qualquer condição, pelo menos não é o mesmo, certo? Se eu mudar a temperatura, o limite de solubilidade vai ser outro. Então, esse coeficiente de solubilidade, ele vai, relacionar a quantidade máxima de soluto que eu posso solubilizar em um dado volume de solvente a uma determinada temperatura. E aí, a depender dessa relação entre a proporção de soluto e volume de solvente, eu vou poder fazer algumas classificações. Então, eu posso dizer que uma solução ela está insaturada, que ela está saturada ou supersaturada. Bem, mas vamos fazer uma análise mais consistente do que é isso aí, certo? Do que são essas classificações. Por exemplo, então eu tenho o coeficiente de solubilidade de um dado soluto para determinado solvente. E aí eu vou realizar o processo de dissolução desse sal, certo? Então eu tenho, digamos, 100 gramas de água. E aí eu vou adicionar uma certa quantidade de soluto, mas esse soluto ele tem um coeficiente de solubilidade relativo a esse solvente. Se eu fizer essa adição a uma temperatura constante, ou seja, durante a dissolução do soluto, eu não vou alterar a temperatura. Ou contrário, durante a dissolução, eu vou aquecer o solvente. Agora eu vou aquecer até uma temperatura próxima da ebulição e depois eu vou deixar resfriar e voltar à temperatura ambiente. Essas duas situações vão levar a processos diferentes, certo? Então vamos avaliar o primeiro processo. Vamos avaliar a situação em que a temperatura permaneceu constante. Se essa temperatura permaneceu constante e eu vou adicionar determinada quantidade de soluto, eu preciso me atentar ao coeficiente de solubilidade. Se eu adicionar uma quantidade de soluto menor, do que esse coeficiente de solubilidade à temperatura constante, eu vou obter uma solução insaturada. Bom, mas se eu adicionar exatamente a mesma quantidade de soluto de acordo com o coeficiente de solubilidade, eu já vou obter uma solução saturada. E se a temperatura constante, olha só, a temperatura constante, eu adiciono mais soluto do que eu deveria, do que seria possível, do que seria o limite do coeficiente de solubilidade, esse a mais não vai ser solubilizado, certo? Então, o solvente só vai solubilizar o suficiente para saturar a solução e o resto vai se tornar corpo de fundo, ok? Mas se adicionei esse excesso e durante a adição eu aumento a temperatura, eu aqueço esse solvente, eu vou conseguir solubilizar esse excesso. E se eu deixar depois essa solução voltar à temperatura ambiente, certo? Então ela volta à temperatura ambiente em repouso. Isso gera o que a gente chama de solução supersaturada. Mas precisamos relembrar que as soluções supersaturadas elas são instáveis, ou seja, esse excesso de soluto só vai permanecer ali solubilizado no solvente enquanto essa solução estiver em repouso. Se eu adicionar qualquer grão de soluto extra ou se eu fizer um atrito na superfície, eu vou dar uma sacudida no becker, todo o excesso de soluto precipita. Então a gente diz que soluções supersaturadas são instáveis, ok? Bom, então eu tenho que a solubilidade de um soluto, ou um sal, a gente acaba estudando mais essa solubilidade relacionando os compostos que são os sais, que a gente estudou lá em Química Inorgânica no primeiro ano. Bom, a cada temperatura, observei que tem uma solubilidade. Nesse caso aqui é para o cloreto de sódio. A solubilidade dele não varia tanto, mas tem outros sais que varia bastante, certo? E se eu pegasse todos esses valores e transformasse em um gráfico, eu ia obter isso aqui, uma curva de solubilidade. Só que nesse caso aqui eu tenho várias curvas de solubilidade, eu tenho vários gráficos sobrepostos. Eu fiz essa análise para vários sais diferentes e justamente para a gente comparar. Será que todos os sais se comportam do mesmo jeito frente à temperatura? A gente observa aí que não. Por exemplo, a maioria desses sais aí está aumentando a solubilidade com aquecimento. Mas olha lá o sulfato de cério, lá embaixo, o que está acontecendo com ele?
está se tornando menos solúvel, certo? E temos aí alguns sais que são muito mais solúveis que outros. Então, de acordo com a análise desse gráfico, vamos responder agora 3 questõezinhas, certo? Olha só, qual é o sal mais solúvel a 25 graus Celsius? Bom, qual é a solubilidade do nitrato de potássio a 50 graus Celsius? Lembrando que todas essas duas análises é em relação a 100 gramas de água, que é o valor que está no gráfico, certo? E outra pergunta, é possível afirmar que a solubilidade dos sais sempre aumenta com o aumento da temperatura? Então, vamos responder essas questões? Vamos lá. Vamos lá, em relação à solubilidade a 25 graus Celsius. Quem é mais solúvel a 25 graus Celsius? Bem, observando aí, 25 está entre 20 e 30 graus Celsius, certo? Aí no meio certinho. E se a gente avaliar aí em relação a como, certo? Essa faixa vermelha que eu coloquei aqui está marcando, está mostrando aqui, ó, que essa curva aqui em lilás, acho que é lilás, né? Parece um rosa, não sei. Mas olha só, essa curva aqui, né? Ela tá um pouquinho acima dessa curva marronzinha. Essa curva lilás está aparecendo mais ou menos uns 93 gramas ou 92. E essa outra curva marronzinha um pouquinho abaixo de 90, ou a gente pode até dizer que é 90. Então, nós podemos definir que o nitrato de sódio é o mais solúvel, certo? Já a 50 graus Celsius, qual a solubilidade do nitrato de potássio? O nitrato de potássio está nessa curva verdinha, certo? A 50 graus Celsius, olha aqui, ó, a solubilidade dele é 90 gramas por 100 gramas de água. E por fim, em relação à solubilidade, todo mundo aumentou a solubilidade com o aumento da temperatura? Não. Olha aqui o sulfato de cério, ele se tornou menos solúvel, certo? Então, olha só as respostas. O mais solúvel é o nitrato de sódio a 25 graus Celsius. Olha a solubilidade dos outros, todos em relação a 25 graus Celsius. Ele que tem a maior solubilidade. Já a 50 graus Celsius, o nitrato de potássio é o que teve a maior solubilidade, certo? Na verdade, assim, se a gente for voltar para o gráfico, é porque esses dois gráficos do cloreto de cálcio e do nitrato de sódio, eles já extrapolaram do que a gente pode avaliar aqui em 50 graus. No fundo, quem é mais solúvel são esses dois, mas a gente não está nem conseguindo mais ver a solubilidade dele. Então, a gente pode dizer, né, que a 50 graus Celsius a gente pode avaliar só a solubilidade desses outros, certo? E aqui a solubilidade do nitrato de potássio foi 90 gramas por 100 gramas de água. Ok? Então, qual a solubilidade do nitrato de potássio a 50 graus Celsius? Foi 90 gramas por 100 gramas de água. E quem, né? Nem todo mundo aumentou a solubilidade com aumento de temperatura. Nós vimos que o sulfato de cério, ele diminui a solubilidade, ok? Bom, então ficamos por aqui com a nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido, né, bem os assuntos. E na próxima aula nós vamos ver os próximos assuntos também vistos na primeira unidade, certo? Até mais e bons estudos!